Que a paz, a graça e as misericórdias do Senhor permaneçam com todos os irmãos. Vamos ao Antigo Testamento, segundo Samuel, capítulo 9. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 9. Segundo livro de Samuel, capítulo 9. Todos acharam? Diz assim o texto: Disse Davi: Resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: És tu Ziba? Respondeu: Eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: Está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: Eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: Não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: Tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que a casa de teu senhor tenha pão para que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: Segundo tudo quanto o meu senhor o rei manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Palavra do Senhor, irmãos. Vamos pedir iluminação mais uma vez ao Senhor. É bem verdade, Senhor, que sem a direção do Teu Santo Espírito, as Tuas palavras elas não terão efeito em nossas vidas. Rogamos ao Senhor, ó Deus, o Senhor que vela pela Tua palavra, que ela verdadeiramente, ó Deus, venha cumprir o Seu propósito em nossas vidas, nessa igreja. Que a porção, ó Deus, da Tua verdade que acabamos de ler, venha, ó Deus, a suprir as nossas faltas, venha nos encorajar, venha, ó Deus, a aumentar mais a nossa fé. Enfim, Deus, que esta porção da palavra venha a suprir todas as necessidades espirituais em Cristo Jesus. É no nome dele que oramos e já agradecemos. Amém. As lutas pelo poder, irmãos, e as disputas pela sucessão ao trono sempre foram marcantes ao longo da história. Muitas vezes marcadas por intriga e também por violência. Reis, imperadores, soberanos, frequentemente viam qualquer descendente com direito ao trono como uma ameaça. E por isso, eles rapidamente se mobilizavam para eliminar os seus potenciais rivais, porque eles julgavam que seria uma ameaça à estabilidade do seu trono, do seu reino. Sejam essas rivais, sejam dentro da sua própria descendência, dentro da sua própria casa, dentro da sua própria linhagem ou fora dela. Esse cenário, caracterizado por traições, assassinatos, era comum em várias culturas e períodos históricos. E o período bíblico também não é uma exceção disso. Podemos nós citar Herodes, que ao saber do nascimento do Messias, o rei dos judeus, Jesus Cristo, ordenou que matasse todas as crianças até 2 anos de idade, pois ele tinha medo que
um deles pudesse assumir o trono. Quando nós vamos ao Antigo Testamento, nós vemos o exemplo de Atalia, filha de Acabe. Ela mandou destruísse quase toda a descendência da casa real e assim assumiu o trono. Imagine então, irmãos, como não ficou a mente de Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, ao saber que o novo rei mandou-lhe buscar. Sabendo que seu avô Saul, quando foi rei, perseguiu de forma implacável a Davi. Ele vai me exterminar. Ele não vai só me eliminar, mas vai eliminar o meu filho, vai eliminar toda a minha descendência. Mas como nós vimos, irmãos, o contexto que nós acabamos de ler, em meio a esse ambiente de estabilidade, o que vemos não é vingança, o que vemos não é execução de juízo, mas sim a manifestação de misericórdia e lealdade, desafiando todas as expectativas, tanto de Mefibosete como de qualquer outro homem. Davi possuía um grande caráter, e por isso ele não eliminou Mefibosete. Diversas vezes, na verdade, a Bíblia relata que pelo menos 2 vezes, enquanto Saul estava vivo e era rei de Israel, ele perseguiu de forma implacável a Davi, por uma espécie aí de prazo de 10 a 12 anos. E por 2 vezes Davi teve a oportunidade de dar cabo da vida de Saul. Mas ele reconhecia Saul como um ungido de Deus, um escolhido de Deus. E como um escolhido de Deus, ele sabia que o próprio Deus iria tratar com ele e tratar com seus pecados. Saul, ou melhor, Davi, não eliminou esse Mefibosete, não só por causa do seu caráter, mas por causa da sua fidelidade, a aliança que ele havia feito com Jonatas, de usar de bondade com a casa de Jonatas. Davi e Mefibosete, irmãos, ela representa um episódio, é um episódio que ilustra com perfeição a bondade que eu e você recebemos da parte de Deus. E é por isso que eu quero meditar com os irmãos sobre o tema graça ao maior dos indignos. De acordo com o texto que nós lemos, irmãos, nós vamos destacar alguns aspectos da graça de Deus em nossa vida. Nesse período, Davi já havia assumido o trono. Seu reino já estava consolidado de forma econômica, militar e também espiritualmente. Davi teve várias investidas militares bem-sucedidas, porque o Senhor era com ele. Nós podemos observar isso no capítulo 8, as diversas vitórias que Davi teve. Davi, em meio a esse contexto de paz, de estabilidade e de soberania entre as fronteiras, ele se lembra do pacto, de uma aliança que ele havia feito com Jonatas e pergunta: há alguém da casa de Saul para que eu faça bondade por amor de Jonatas? E a partir dessa pergunta, irmãos, que eu trago a primeira observação. A iniciativa de bondade, ela parte do rei. Vamos ler novamente o versículo 1 ao 5? Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Davi não foi procurado por Mefibosete. Ele tomou a iniciativa motivado por uma aliança de amizade que ele havia feito com Jonatas. Mais atrás, na verdade, no primeiro capítulo de Samuel, versículo 20, versículo 14 a 17, é dito assim, Jonatas falando a Davi: se eu então ainda viver, porventura não nos harás para comigo da bondade do Senhor, para que não morra? Nem tampouco cortarás jamais da minha casa a tua bondade, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra todos os inimigos de Davi. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: vingue o Senhor os inimigos de Davi. Jonatas fez jurar a Davi de novo pelo amor que lhe tinha, porque Jonatas o amava com todo o amor da sua alma. Mefibosete, irmãos, não tinha mérito nem mesmo expectativa. Ele estava aleijado, isolado, e talvez até com receio, com medo de ser executado por ser descendente da casa de Saul. Mas o rei, ao invés de trazer juízo, oferece bondade por causa da aliança com Jonatas.
Da mesma forma, irmãos, um aspecto que nós podemos destacar da graça de Deus para conosco é que ela é o resultado da iniciativa divina. Com a queda, todos os nossos sentidos foram corrompidos, de modo que nada em nós agrada a Deus, e em nós não há nenhuma vontade de agradar e servir a Deus. A esse quadro de total degeneração moral e espiritual e rejeição a Deus, nós chamamos, a teologia reformada vai chamar de depravação total. Há quem diga, irmãos, que há algo em nós que foi preservado, que nos dá por conta própria a condição de buscarmos a Deus de forma consciente. Mas a palavra de Deus, repetida pelo apóstolo Paulo sobre o Salmo, ele diz assim, como está escrito: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a um se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há quem um sequer. A palavra de Deus nos diz que estávamos mortos em delitos e pecados. Aí eu pergunto, irmãos, desde quando o morto ele tem vontade própria? Desde quando o morto ele tem consciência de buscar a Deus? Nós não teríamos a menor disposição de buscar a presença de Deus se não fosse a manifestação de sua graça, vindo ao nosso encontro e nos conduzindo por meio de Jesus Cristo. Por isso, irmãos, nós não podemos desistir. Nós não podemos, por conta própria, buscar ao Senhor. Essa é uma iniciativa totalmente restrita ao Senhor. Nós, por nossas próprias condições, méritos, esforços, nós não teríamos disposição nenhuma. Pelo contrário, nós permaneceríamos mortos, nós permaneceríamos na nossa vida de devassidão e de constante rejeição, de constante desaprovação da parte do Senhor. Nós vimos que essa iniciativa, ela parte do rei, essa iniciativa de bondade, essa iniciativa de graça parte do nosso Deus para conosco. Mas também não foi só a bondade, mas um propósito, um pacto que Davi havia feito com Jonatas. Da mesma forma conosco, irmãos. Mateus 26 diz, e quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei isto ao meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei deles todos, porque esse é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Davi usou de bondade com Mefibosete por fidelidade à aliança que ele havia firmado com Jonatas. O Senhor usa de bondade para conosco e nos salva por sua graça, devido à fidelidade à aliança que ele firmou com seu próprio sangue na cruz do Calvário. Louvado seja o Senhor, irmãos. Nós não tínhamos nenhuma condição de buscar a Deus. Assim como Mefibosete, como figura de Mefibosete, nós estávamos na nossa condição de total inutilidade, quebrados, deformados, com a nossa mente, o nosso espírito corrompido por causa do pecado. E se não fosse a boa vontade, a graça do Senhor, envio ao nosso encontro, nós assim estaríamos hoje, nós assim estaríamos nesse mesmo estado. Louvado seja o Senhor, porque Ele quis, Ele desejou nos alcançar, Ele desejou nos buscar, Ele desejou ir ao nosso encontro. E por conta disso, irmãos, eu levanto a segunda colocação, de que não há limites quando se quer usar de bondade. Não há limites quando se quer usar de bondade. Versículo 3 a 5, disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei a Ziba. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Não foi a condição física, irmãos, de Mefibosete, e também não foi a localização geográfica que impediram da bondade do rei Davi de alcançar o filho de Jonatas. Davi poderia levar em conta e se perguntar: o que faria eu de bondade a um homem que é aleijado? Davi também poderia levar em consideração a distância da cidade de Lodebar para Jerusalém. Alguns estimam que havia uma distância de mais ou menos 100 a 150 quilômetros. É importante também levar em consideração que naquela época não existia pavimentação e os roteiros da viagem tornavam o percurso ainda mais difícil. Então tudo isso poderiam ser fatores que impediriam e poderiam ser restritivos para Davi cumprir com esse propósito, cumprir com esse pacto, cumprir com essa obediência a essa aliança. Mas é só mais um aspecto, irmãos, da graça de Deus para conosco. E é isso que eu reforço: não há barreiras para a manifestação da graça de Deus na minha e na sua vida.
Nossa deficiência espiritual, irmãos, o local onde estamos e o contexto de vida que levamos, seja o mais distante ou degradante que for, não impedirão a manifestação da graça do Senhor. Por isso, irmãos, nós não devemos julgar que não há mais solução para um amigo ou para um parente, para um ente querido. Por mais que seja a condição dele degradante, por mais que ele esteja preso a uma vida de vícios, por mais que ele esteja acorrentado a uma vida presa a uma vida de devassidão, uma vida presa a vícios alcoólicos, ou qualquer tipo de entorpecente, nós não podemos atribuir qualquer tipo de restrição. Se o Senhor assim desejar, o Senhor é capaz, de onde ele estiver, na condição de ele estiver, de resgatá-lo e transformar a vida dessa pessoa. Nós não podemos restringir, não temos como julgar que a graça de Deus é restritiva. A graça de Deus ela não tem limites, ela não encontra limites. Como Mefibosete, o rei Davi enviou um emissário, mas em relação à humanidade caída, irmãos, foi o próprio rei, o rei dos céus, que se manifestou entre nós com graça e de verdade. Davi enviou um emissário, mandou alguém buscar a Mefibosete. O rei dos reis se despiu da sua glória e veio, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, para buscar nós que estávamos perdidos. O Verbo habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Louvado seja o Senhor. A graça de Deus, irmãos, não há limites para a graça de Deus. Se Deus assim desejar, se Deus assim quiser, na condição, no estado, seja ele físico, espiritual, qual for, econômico, qual for, se Deus assim desejar, ele é capaz de agir e restaurar. Por isso, irmãos, não vamos desistir do nosso familiar que ainda não conhece a Cristo, independente do quadro que ele estiver, do nosso amigo, do nosso ente querido, da pessoa que a gente pode até olhar de forma humana e dizer, não há solução para ele. Se Deus assim desejar e assim alternar, a graça dele vai se manifestar com poder e glória e restaurar a vida dessa pessoa. Por isso, continue orando por sua família, continue orando por seu amigo, continue falando do evangelho para ele e deixe com que a graça de Deus opere na vida dele. Louvado seja o Senhor. A terceira observação que eu quero trazer, irmãos, é que a graça de Deus ela vai realçar, destacar o que há de pior em nós. A graça de Deus vai realçar o pior que há em nós. No versículo 8, diz Mefibosete, então se inclinou e disse, quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Nós não podemos, irmãos, enxergar a declaração de Mefibosete como uma mera demonstração de humildade, mas como um retrato da sua real situação. Deficiente, indigente, improdutivo, inútil. O mesmo ocorre conosco quando somos impactados pela graça de Deus. Nós temos real conhecimento do nosso estado de degeneração espiritual, que não há nada em nós que agrade a Deus. Assim como aconteceu com o apóstolo Pedro, no capítulo 5, relatado pelo evangelista Lucas, à vista daquela pesca maravilhosa. Pedro vê aquele milagre, aquela pesca maravilhosa, olha para Jesus, olha para si mesmo, e ele mesmo diz, Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou pecador. Ele entende o quão indigno ele era, o quão pecador ele era, a ponto de dizer ao Senhor Jesus Cristo que se afastasse dele por causa da sua condição de pecado. Eu não mereço a sua companhia, eu não sou digno de estar em sua presença, Senhor. Eu não sou digno de estar próximo ao Senhor. O Senhor não pode estar perto de alguém como eu. Mas louvado seja Deus, irmãos, porque da mesma maneira que a graça, ela realça, ela destaca a nossa condição de pecado, ela também é encorajadora. Porque mais à frente, no versículo 8, ou melhor, no versículo 7, Davi disse, não temas, porque eu usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas. E essa foi a mesma palavra que o Senhor Jesus usou para Pedro. Não temas, porque de agora em diante você será pescador de homens. A graça de Deus, irmãos, nos encoraja a nos mostrar que não estamos mais, ou melhor, que não temos mais a vida que levávamos e que agora podemos usufruir de todas as bênçãos que vêm do trono de Deus. Como diz o apóstolo Paulo no Efésios 1, 3, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da sua glória, de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado,
no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Ao mesmo tempo, irmãos, que a graça ela realça a nossa condição de pecado, ela também nos encoraja, ela também nos anima a dizer que o Senhor, ele vem ao nosso encontro para justamente nos tirar dessa condição degradante, dessa condição de inimizade, essa condição de alvo da ira de Deus, para agora usufruir das benesses que o Senhor tem para aqueles que o amam. Como o texto diz, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestes. Louvado seja o nosso Deus. Em quarto lugar, irmãos, caminhando na nossa meditação, o que eu quero destacar é que a bondade do rei trouxe restituição a Mefibosete. Restituição em alguns aspectos. Restituição da sua dignidade. O versículo 11 diz, disse Ziba ao rei, segundo tudo quanto o meu senhor o rei manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Mefibosete, irmãos, era aleijado dos pés. Essa deficiência ele adquiriu num período justamente de conflito que estava havendo entre Saul, o exército de Israel, e os filisteus. Saul, infelizmente, morreu em batalha, também morreu Jonatas no mesmo dia, junto com Saul, e a serva que cuidava de Mefibosete, fugindo às pressas, com receio também de que a criança fosse morta, nesse desespero, nessas pressas, o menino caiu e acabou adquirindo essa deficiência. Ele era aleijado, alguém visto como um peso na sociedade, vivendo escondido em Lodebar. Um lugar isolado, um lugar esquecido. E justamente a tradução que essa palavra traz, irmãos, é que é um lugar sem pasto, um lugar árido, um lugar deserto. Justamente um lugar, vamos colocar nessa condição, apropriado para se refugiar, apropriado para estar no anonimato, apropriado para estar longe dos holofotes. Mas Davi o chama a Jerusalém, que é o lugar justamente o centro do governo, o centro do reino. Agora, aquele que vivia isolado, ele é restituído, está no lugar de destaque. Da mesma forma, irmãos, nós que estamos isolados, como o próprio texto, o apóstolo Paulo diz, nós que estávamos mortos em delitos e pecados, e o próprio Senhor que nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O Senhor, assim como Davi fez com Mefibosete, ele restaurou a dignidade, a nossa dignidade como humanos. Nós que éramos inimigos, nós que éramos averso a tudo que se chama Deus, agora temos a possibilidade de estarmos mais próximos, de termos essa intimidade maior e essa comunhão maior com o nosso Deus. Esse é o primeiro aspecto da restituição, restituição de dignidade. Nós agora somos alguém em Cristo Jesus, por causa de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo aspecto dessa restituição é a restituição das posses. Versículo 9. Tudo quanto pertencia a Saul e à sua casa tenho dado ao filho do teu senhor. Davi declara, irmãos, que todas as terras de Saul que haviam sido perdidas após a sua queda, agora seriam devolvidas a Mefibosete. Ziba, servo de Saul, e seus filhos agora trabalhariam para restaurar aquilo que parecia perdido, lhe restituir tudo quanto pertencia a Saul e a sua casa. Mefibosete não pediu por isso, não merecia e não tinha condições de reconquistar isso por si mesmo. Foi tudo dado pela palavra de Deus. Irmãos, Deus, ele tem o poder de restaurar tudo aquilo que foi quebrado. Ele nos dá novas oportunidades, novos caminhos e novos começos. E mais, ele nos dá uma herança eterna, incorruptível e gloriosa. É isso que ele diz lá em 1 Pedro, verso 3 e 4. Eu quero ler aos irmãos 1 Pedro 3 e 4. Ou melhor, 1 Pedro, capítulo 1, verso 3 ao 4. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Assim como Mefibosete teve
a sua herança, as suas posses regeneradas, restituídas. Nós, em Cristo Jesus, irmãos, segundo a palavra do Senhor, nós também fomos regenerados para uma viva esperança, mediante a ressurreição dos mortos, para receber uma herança nos céus, incorruptível, sem mácula, imarcessível, que está entesourada para cada um de nós nos céus. Nós que fomos alcançados pela graça, nós que fomos restituídos pela graça de Deus. Louvado seja o Senhor. E o terceiro aspecto dessa restituição, além de trazer a dignidade, além de trazer essas posses, essa sensação de posse, as bênçãos que já estão reservadas para nós nas regiões celestes, a restituição da comunhão. Por 3 vezes, a Bíblia vai dizer que Mefibosete comeria pão continuamente à mesa do rei. No versículo 7, deixa eu voltar para o texto. Versículo 7, versículo 10 e também o verso 13. Esse gesto do rei Davi, irmãos, de trazer e de dizer que Mefibosete comeria pão sempre à sua mesa, não era apenas um gesto político, diplomático, era uma declaração pública de reconciliação, de aceitação e de comunhão íntima. A mesa era o lugar dos filhos, da amizade, da paz. Mefibosete deveria ter sido executado como membro da linhagem de Saul. Mas pela bondade de Davi, ele não apenas foi poupado, foi incluído na comunhão mais íntima com o rei. Da mesma forma, irmãos, a graça de Deus para conosco. A graça de Deus nos traz a comunhão que havíamos perdido após a queda no Éden. A graça de Deus nos restitui as bênçãos que só os escolhidos de Deus podem usufruir. Essa, irmãos, é a boas novas do Evangelho. Não apenas somos perdoados, não apenas somos, mas também somos convidados à mesa de Deus. E um exemplo desta mesa nós acabamos de participar. A ceia do Senhor. É o símbolo disso, irmãos, a comunhão que foi restaurada pelo sangue de Jesus. Nós que participamos do corpo e do sangue do Senhor, temos essa manifestação clara, viva em nós, de que participamos hoje da mesa do Rei. E de que essa comunhão, que havia sido rompida no Éden, agora é restaurada pelo sangue do Cordeiro. Louvado seja o Senhor. Mais à frente, em Apocalipse, vai revelar a aliança da graça que nos leva a uma intimidade que não é apenas uma intimidade momentânea, mas uma intimidade eterna que vai perpetuar pelos séculos e pelos séculos. Apocalipse 19:9 diz: Então me veio o anjo e falou, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados às ceias da boda do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. A graça de Deus, irmãos, que nos alcança, ela promove essa restituição da nossa dignidade. Ela promove essa restituição das bênçãos, como nós vimos aqui no caso de Mefibosete, daquilo que pertencia a ele, certamente por direito, mas que havia sido perdido com a queda do seu avô, rei Saul, e também com a queda do seu pai Jonatas. E aí nós vemos como Deus, de forma graciosa, nos restitui e nos dá graciosamente as bênçãos que nós temos, sejam elas até mesmo materiais, mas especificamente as espirituais em Cristo Jesus, nas regiões celestes, como diz Efésios. E nós vimos também que Deus, com sua graça, ele nos traz e restitui essa comunhão que era perfeita, que era plena e que ocorria de maneira única no Éden, e que infelizmente por causa da queda, do pecado, acabou sendo corrompida. Mas louvado seja Deus, que por conta do sacrifício de Jesus, essa comunhão é restaurada. Como diz Hebreus, né, nós agora temos livre acesso à presença de Deus por causa do Senhor Jesus Cristo. E nós estamos nessa expectativa de não apenas participar do corpo e do pão do Cristo aqui, mas no reino dos céus. Como o próprio Senhor diz, não vou comer do pão e não beberei do vinho novamente até no dia que eu beber novamente convosco no reino dos céus. Que essa seja a nossa expectativa, irmãos, que essa seja o nosso empenho, aquilo que queime, que faça arder o nosso coração. Saber de que nós fomos graciosamente alcançados pelo Senhor e que coisas maiores ainda nos reservam, como essa maravilha da ceia do Senhor no reino celeste. E para concluir a nossa meditação, irmãos, em quinto lugar, a graça de Deus, ela nos concede privilégios. Privilégio de ser tratado como filho. Mefibosete não era filho de Davi, nem havia feito nada para merecer esse lugar. Era neto de Saul,
antigo rei que perseguiu a Davi. Mesmo assim, diz ele, ou melhor, mesmo assim diz Davi que ele comeria pão sempre à sua mesa como um dos filhos do rei. Esse é o coração, irmãos, é o centro da graça de Deus. Tratar o indigno como digno, o órfão como filho, o rebelde como herdeiro. E essa comunhão, irmãos, é uma comunhão, é uma comunhão contínua. É um privilégio de ser tratado como filho, e ela também é uma comunhão contínua. O texto diz que de contínuo ele comia à mesa do rei. Essa expressão de contínuo, irmãos, vai mostrar que não era apenas algo temporário ou algo simbólico, mas permanente. A mesa do rei se tornou um novo lugar para Mefibosete. Isso aponta, irmãos, para mim e para você, que uma vida de comunhão estável, íntima e duradoura com o nosso Deus. Como ele mesmo diz em Apocalipse: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O Senhor deseja ter essa comunhão íntima com cada um de nós. O Senhor deseja ter esse relacionamento mais profundo comigo e com você. E eu quero falar, irmãos, concluindo a nossa meditação, mesmo diante das dificuldades, dos problemas e dilemas da vida, que essas mensagens, que esses aspectos que nós destacamos aqui possam ser o combustível que nos faça continuar perseverando, continuar seguindo em frente, sabendo das maravilhas que nós recebemos em Cristo Jesus, que nós somos como Mefibosete, que nós éramos indignos, que nós estávamos nessa condição de quebrado, de moído por causa do pecado, e que o Senhor, em sua imensa misericórdia, em sua imensa bondade, pela sua aliança, pela fidelidade ao sangue da cruz que foi derramado em favor da humanidade caída, ele se dignou e buscou cada um de nós, buscou a mim e a você. E que isso seja o combustível para que nós venhamos a viver, mesmo diante das dificuldades, diante das tentações, lembrando de que nós fomos alcançados pela graça do Senhor e obtivemos todos esses benefícios. Para aqueles que estão aqui hoje, e para aquele que me ouve, que ainda reluta, pode ser você também a oportunidade de ser alcançado pela graça do Senhor. Através dessa mensagem, através dessa meditação, o Senhor fala comigo e com você. Permita ser alcançado pelo Senhor, não resista. O Senhor, Ele pode fazer, como diz a palavra, infinitamente mais do que nós pedimos e do que nós imaginamos. O Senhor pode transformar a nossa vida verdadeiramente, assim como aconteceu essa transformação radical com Mefibosete, assim como acontece também conosco. Não nos prendamos às questões materiais. Pode acontecer que, alcançado pela graça do Senhor, continuemos pobres. Pode acontecer que as lutas até aumentem, mas há uma certeza, irmãos, de que há um lugar reservado para cada um de nós no reino dos céus. E o Senhor tem nos dito: eu vou preparar lugar para quando eu voltar, e quando eu preparar esse lugar, eu vou voltar, para que onde eu esteja, estejam vós também. Louvado seja o Senhor. Que o bendito Deus aplique a sua palavra em nossos corações.